Em uma rodada que pode não ter sido perfeita para o Goiás, ficando ainda na zona de rebaixamento, na mesma colocação, 18º, e mesmo se vencer o Santos na próxima rodada, não vai superar a equipe santista. Porém, para um time que precisa ir agora por tudo ou nada, não é uma situação, digamos, de desespero. Vejo aí muitos falando que há a possibilidade de 45 pontos ainda ser rebaixado. Eu não acredito nesta possibilidade, quero trazer aqui os números para vocês, como eles são, digamos, inflacionados, dependendo de resultados que ninguém esperava, igual a vitória do Santos contra o Flamengo, a própria vitória do Vasco contra o Botafogo, que acaba criando uma outra demanda na competição. Mas quantos pontos o Goiás precisa para escapar do rebaixamento? Será que com 44 o Goiás pode sonhar em ficar na elite do futebol brasileiro para o ano que vem? Quero trazer também os números segundo a UFMG, tanto de probabilidade de rebaixamento por pontuação e também por cada um dos clubes, né, que está nessa árdua luta para permanecer na elite do futebol brasileiro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações e conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Para você apostar no jogo contra o Santos é com a HeróiBet, que te dá R$25 de graça. Só fazer o seu cadastro, colocando as suas informações pessoais, um site muito seguro, e reivindicar os seus R$25 de bônus através do link do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Tendo esta quantia para você apostar como quiser nesta rodada do Campeonato Brasileiro e também nos próximos jogos. Uma vitória do Goiás contra o Santos pagando 2,29 a cada real apostado. O empate também na quinta-feira na Serrinha a 3,41. Teremos outros jogos interessantes, como por exemplo Flamengo e Palmeiras nesta quarta-feira, com a vitória do Flamengo em casa pagando 2,50 a cada real apostado, um empate 3,41. Bahia e Cuiabá com um empate também a 3,59, além de uma vitória do Botafogo contra o Grêmio na quinta-feira pagando 2,14. Essas e todas as outras cotações você encontra lá na HeróiBet. Já vai lá, faça o seu cadastro e pegue esse R$25 de graça para começar a apostar. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a matemática do Goiás para continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Já falei em outros vídeos, obviamente a possibilidade de cair é maior do que a de ficar, porque mesmo olhando só para o próprio umbigo, o Goiás fazendo a sua parte, vencendo 3 jogos na Serrinha, ele possivelmente estará na Série A do ano que vem. Daqui a pouco trago mais em relação aos números. Porém, se o Goiás até aqui no Brasileirão só venceu 4 jogos em casa, é difícil o torcedor ter essa confiança que nas últimas 3 partidas ele vai vencer todas elas na Serrinha e escapar. Mas existe sim essa possibilidade, e também já comentei em outros vídeos que é melhor acreditar nesta difícil permanência nesta reta final do que jogar a toalha e aceitar ter que disputar toda a Série B do Brasileirão no ano que vem. Será ainda mais custoso. Então, olhando aí pelo cenário positivo, uma rodada que joga todo mundo embolado novamente, né? O empate do Santos contra o Cuiabá foi legal, principalmente depois do Vasco ter ganhado do Botafogo. De fato, o Botafogo é difícil, né, de opinar, já até havia comentado na live também. Na minha avaliação, o Vasco ganharia esse jogo e não deu diferente. Mas pelo menos o Santos não ganhou do Cuiabá na Vila Belmiro e ficou ali todo mundo embolado. O Goiás com 35 pontos, o Cruzeiro ainda com jogo a menos com 37, Vasco e Bahia com a mesma pontuação e o Santos com 38. Por que eu falei para vocês em relação a esta inflacionada, assim podemos dizer, essa inflação muito grande nos números para a permanência? Hoje, segundo a UFMG, o time que alcançar 45 pontos, ele tem 23% de chances de cair, e isso é uma loucura. Por quê? Porque 7 dias atrás, aliás, um pouquinho mais, é isso mesmo, dia 31 de outubro, a mesma UFMG colocava que o time que chegasse a 45 pontos, ele tinha apenas 7% de chances de cair. Como que em menos de 10 dias essa chance saiu de 7 para 23, quase 3 vezes mais a quantia, muito por conta de vitórias inesperadas, né, dessas últimas rodadas do Brasileirão, como por exemplo a vitória do Bahia contra o Fluminense, inflacionada do mercado, porque o Fluminense, se estivesse com o time titular, possivelmente não perderia, mas a gente sabe como funciona o Brasileirão. A vitória do Vasco contra o Cuiabá também foi surpreendente, além obviamente da vitória do Flamengo do Santos contra o Flamengo, que foi a principal, né, que deu uma balançada
nesse Campeonato Brasileiro. Outros resultados também inesperados nas últimas rodadas, como a vitória do Cuiabá contra o Botafogo no Engenhão, criou uma demanda maior, vários empates nos confrontos diretos, igual o Goiás e Vasco da Gama, um time tira de um em uma rodada e entrega para o outro na outra, né? Igual, por exemplo, o Cruzeiro ganhou de 3-0 do Bahia, agora na última rodada, perde para o Internacional em casa e o Inter já conseguindo chegar a 42. O Cuiabá vai lá e tira pontos do Botafogo, entrega para o Corinthians e dentro de casa, tanto para o Corinthians quanto também pelo Vasco da Gama. Então, nas últimas rodadas, os clubes da parte de baixo da tabela vêm conseguindo superar os de cima. Então, eu não acredito que essa possibilidade de você chegar a 45 pontos e ainda ter 23% de chances de cair, acho ela muito, muito exagerada mesmo. Tanto é que, por exemplo, hoje o time que chegar a 42 pontos, ele basicamente está rebaixado, né? 42 pontos, segundo a UFMG. Vou deixar aqui para vocês essa possibilidade de rebaixamento por pontuação. Ele tem 93% de chances de cair, sendo que no Campeonato Brasileiro do ano passado, vou até pegar aqui os números certinho, o primeiro fora foi o Cuiabá, ele ficou na 16ª colocação com apenas 41, mas o primeiro time dentro da zona foi o Ceará, com 37, né? Então, um time que tivesse 38 pontos no Brasileirão do ano passado, ele teria escapado, o que prova também que essa Série A é muito mais difícil do que a do ano anterior. E no ano passado eu já vinha falando isso um tempão. Eu sou bom assim nessa questão de palpite, de pontuação necessária para escapar. Confesso que nesse ano eu achei que 43 seriam suficientes. Agora eu vou aumentar um pontinho a mais. Acho que 44 será a pontuação necessária. E no ano passado, para quem acompanha aqui o canal há mais tempo, eu falava, olha, não sei não, mas para mim o time que fizer 38 pontos, menos de 40, ele consegue escapar. Isso eu falava, né, na virada do primeiro para o segundo turno, né, e acabou se concretizando. Na minha avaliação, se o Goiás conseguir vencer esses 3 jogos na Serrinha e chegar a 44 pontos, hoje a UFMG dá apenas 49% de chances de escapar e 51% de cair. Então o time hoje que chegar a 44 tem mais chances de cair do que de ficar. Mas eu aposto, essa vai ser minha aposta arriscada nesse ano, se o Goiás conseguir sim vencer esses 3 jogos na Serrinha, estará na Série A do ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a esses números e também sobre essa inflação, né? Essa assim podemos dizer, de uma semana para outra dentro dos números, as probabilidades no Campeonato Brasileiro, ainda com vários confrontos diretos. Separei aqui alguns para vocês. O Goiás recebe o Santos e o Cruzeiro na Serrinha. O Cruzeiro ele recebe o Vasco no Mineirão, Bahia e Cuiabá, Corinthians e Bahia, além de Vasco e Corinthians. Então vários confrontos dessas equipes que estão um pouco mais acima do que em relação a Goiás, Vasco e Santos, né? São muitos confrontos diretos envolvendo Bahia, Corinthians e Cuiabá, né? Seria bom se eles tivessem um pouquinho menos de pontuação. Ainda assim é interessante porque, querendo ou não, um acaba tirando ponto de outro e não fica esta coisa igual aconteceu nas últimas rodadas. O Cuiabá foi lá e ganhou 3 pontos, beleza, mas poderia ter ganhado esses 3 pontos contra o Corinthians. Ele ganhou contra o Botafogo e entregou para o Corinthians, né? Então é ruim quando isso acontece e nessa reta final do Campeonato Brasileiro, infelizmente, vem ocorrendo com maior frequência. Segundo os números da UFMG, até achei meio exagerado, a chance do Goiás de rebaixamento hoje é de 69,1%. Achei alto porque a pontuação é idêntica, né? Por exemplo, a do Cruzeiro, mesmo, aliás, são 2 pontos a menos do que o Cruzeiro, melhor dizendo, e o Cruzeiro com um jogo a menos, ainda assim, o Goiás tem 69% de chances de cair e o Cruzeiro tem apenas 24%. Né, eu achei muito discrepante aí, mas obviamente, né, eles têm a forma deles de calcular. O Vasco tem 36%, o Bahia 31%, o Santos só 21%, entende? Eu acho que tá pouco demais. Mas óbvio, né, já com caindo o América e o Coritiba, o América 100%, o Coritiba 99,9977%, né, então basicamente também irreversível, e a situação do Goiás que poderia ficar semelhante caso não vencesse, né, o Coritiba na última rodada. Ainda bem que isso aconteceu. Agora, saindo da teoria e indo para a prática, né, o que o Goiás precisa fazer? Já falei, acho que 44 pontos dá sim para escapar. Hoje o Goiás tem 35, vencendo mais uma chegaria a 38, vencendo a segunda 41, vencendo a terceira 44.
44. Será muito sofrido se o Goiás deixar esta última vitória para o jogo contra o América Mineiro. Aí que a situação pode embolar, já que o Goiás com 3 vitórias, ele chegaria somente a 11 no Campeonato Brasileiro, enquanto o Vasco já tem 10, o Bahia e o Santos da mesma forma. Então é perigoso, sabe? Acho que eles vão sim conseguir vencer pelo menos um desses jogos, né? Os restantes aí das últimas 6 partidas, com quase toda certeza. E o saldo de gols do Goiás também não é tão legal. Ele tem menos 13, enquanto o Cruzeiro tem 2 positivo, o Vasco tem menos 9, o Bahia tem menos 5 e o Santos é o pior nesse quesito, com menos 19. Então o que me preocupa no Goiás é esta quantidade de vitórias, sabe? Se ele empatar em pontuação, acho que pode ficar atrás de um desses clubes, ou do Vasco, ou do Santos, ou até mesmo do Cuiabá, que já tem 11 vitórias, né, nesse Campeonato Brasileiro. Nenhum clube foi rebaixado com 12, 13 vitórias, o que dá, digamos, uma certa tranquilidade para clubes como o São Paulo, que tem 42 pontos, mas já tem 11 vitórias. O próprio Fortaleza, que tem 42, mas já tem 12 vitórias no Campeonato Brasileiro. Isto possivelmente não irá ocorrer. Então o Goiás precisa fazer a sua parte. Se possível, tentar beliscar pontos. Além de vencer todos esses na Serrinha, beliscar pontos ou contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, ou contra o Grêmio ou Fortaleza fora de casa. Um cenário que eu vejo assim, digamos, com muito sofrimento, mas sem depender de tal resultado, de combinação de saldo de gols, é se o Goiás conseguir fazer o seguinte: vencer o Santos em casa, vencer o Cruzeiro e empatar com o Fortaleza fora, sabe? Nesta penúltima rodada o Goiás fazer um ponto e vencer no América na Serrinha, ele chegaria, por exemplo, a 45 e, na minha avaliação, não ficaria um raspando no outro ali nos critérios de desempates, vitórias e saldo de gols. E acredito também que esta vantagem do Goiás ter também vários confrontos diretos é matar ou morrer, da mesma forma para os outros adversários, que farão também duelos decisivos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses números. Se fosse para apostar, eu acredito que se o Goiás vencer esses 3 na Serrinha, ele tem pelo menos uns 60, 70% de chances de ficar na Série A do Brasileirão. Não é simples, não é tão óbvio assim. Já falei desde quando abri aquela tabela e olhei, nossa, o Goiás ele tem em casa agora, tem o Bahia, tem o Vasco, tem o Santos, Cruzeiro e o América Mineiro. Todo mundo sabia que o Goiás iria derrapar em um desses, né? Extremamente natural, o Brasileirão não é previsível, mas que nesta questão de pontuação eu achei exagerado. Esses 45 pontos, na minha avaliação, já serão suficientes. Tanto na Série A, acho que 44 vai dar para escapar, e na Série B também acho que 64 serão suficientes para subir. Obviamente sem tranquilidade, não será fácil, não será com tranquilidade, né? Uma coisa moleza, chegou e tá 100% garantido, não. Vai ser na última rodada, aquela coisa errada toda, de escutar o jogo do adversário. Mas enfim, é o que o Goiás colocou nessa situação e pelo menos está ainda competindo, sonhando com essa permanência. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses números e também sua previsão. Será que dá para escapar com um pouco menos? 42, 43, 44? Eu fico nesses números, tá? 44 pontos, tenho sim uma certa confiança para escapar do rebaixamento. Para você apostar no jogo contra o Santos, é com a HeróiBet, vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Vai lá, tem R$25 de bônus te esperando, é só mandar a mensagem também. Depois de fazer o cadastro, você manda a mensagem no Telegram, vou deixar os 2 links aqui embaixo na descrição. Confira o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição também do nosso vídeo. E se inscreva, né? Ative as notificações, aquela coisa errada toda. Pelo menos 2 vídeos novos diários aqui no YouTube do Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!